Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que é o nosso texto dessa manhã de introdução do assunto, o movimento do Espírito Santo em Atos. E nós vamos ler ali em Atos dos Apóstolos, o capítulo número 2, o finalzinho da pregação de Pedro, o seu discurso. No capítulo 2, a partir do verso 36. A Bíblia diz assim, discurso final de Pedro, da pregação no dia de Pentecostes: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém. Vamos orar novamente. Senhor, obrigado por esta manhã. Novamente nós queremos declarar, ó Deus, o nosso desejo de que a nossa vida, tudo que a gente faz, seja para o Teu louvor. E que diante da exposição da Tua palavra, de um tema tão precioso, tão fundamental da experiência cristã, nós pedimos em nome do Senhor Jesus que os nossos corações sejam tocados pela Tua palavra na medida em que cada um de nós precisa. E o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe do que nós precisamos. Então, dá-nos a Tua assistência nesse sentido e que nossa mente, o nosso coração se abram para a Tua palavra e que Teu Espírito possa sondar os nossos corações, reconhecendo aqueles caminhos que estamos percorrendo que não pertencem ao Teu plano para a nossa vida e que Teu Espírito vá nos convertendo na direção, ó Deus, a cada dia, na direção da Tua vontade e da realização e do cumprimento dos Teus propósitos para a nossa vida. Nós oramos, nós nos consagramos assim diante do Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero relembrar isso, né? Quando eu era mais novo, todo o ensinamento que eu ouvi sobre o Espírito Santo, inicialmente, todo não, né? Mas boa parte do que eu recebi na minha adolescência, tinha a função de alguma forma, me prevenir quanto a uma espécie de ênfase exagerada, não é? Sobre o assunto do Espírito Santo, fomentado pelas igrejas de doutrina pentecostal. Então, todo o ensinamento do Espírito Santo visava me dar argumentos para quando eu estivesse diante de alguém, de uma igreja cristã evangélica, de doutrina pentecostal, eu pudesse responder a alguma palavra, né, a algum confronto, a algum debate de ideias. O fato é que, realmente, né, a minha experiência de formação cristã fez com que eu tivesse contato na minha família e no meu círculo de amizade com irmãos de outros segmentos evangélicos, por exemplo, como da Assembleia de Deus. E, em algum momento, esse assunto vinha à tona. Isso aconteceu porque o meu pastor fazia parte de uma geração que viveu, não é, um trauma de ver este assunto gerar um debate acirrado e que fez com que muita gente ficasse ferida, magoada, confusa e dividiu muitas igrejas. O grupo saía e dizia: não, a manifestação do Espírito Santo que a gente entende que a Bíblia ensina é isso aqui. Eu dizia: não, não é isso, não, está errado. E o outro grupo, né, dizia: isso é um exagero, isso é um desvio doutrinário, enfim. E havia muita discussão nesse sentido. Então, esse foi o primeiro
contato que eu tive com a doutrina do Espírito Santo. Foi nesse ambiente, né? E quem fez assim, no caso, os pastores, né, mais maduros que viveram essa experiência, acabaram vindo para o púlpito, né, e trazendo uma instrução sobre o Espírito Santo que visava prevenir a gente, dar a gente argumento, né, de que havia na doutrina pentecostal uma leitura equivocada, exagerada do Espírito Santo. Mas mais tarde a gente começa a conviver com as pessoas e começa a viver suas próprias questões. Então, houve um outro momento em que eu comecei a ter outras questões e comecei a colocar em questão algumas coisas que eu tinha aprendido em contraste com essa convivência. E aí eu fui caminhando nas Escrituras Sagradas em busca das minhas próprias respostas, né? Tentando, isso não significava jogar no lixo, né, nada do que eu recebi da minha igreja, mas talvez fazer uma releitura daquela doutrina, daquela ênfase, né, uma reinterpretação do ensino que eu tinha recebido, tentando encontrar outras respostas, né, mais claras, porque nesse convívio com outras pessoas eu ouvia muito relatos de manifestações do Espírito Santo que me causavam uma certa impressão, um certo impacto, um certo encantamento. E aí eu fui para um outro extremo, fui para um outro caminho, né? Eu digo outro extremo porque eu acho que é extremo mesmo, que a gente tende a se comportar na vida sempre em extremos, né? Em tudo, né? A gente precisa procurar o equilíbrio. Mas nesse outro extremo, eu comecei a investigar o assunto do Espírito Santo para saber se, afinal de contas, as manifestações do Espírito Santo extraordinárias, tais quais, né, algumas delas escritas na Bíblia, especificamente no livro de Atos, aconteciam nos nossos dias ou não. E aí eu começava a ler, e cada vez que eu ia, né, em busca de livros, de conversas, de pessoas e de um texto bíblico, eu ficava convencido de que não, o Espírito Santo se manifesta de forma extraordinária mesmo, ou então tem muita gente, né, louca e perdida na vida, aí, né, inventando história, então não é possível. Né? E eu lia os textos bíblicos e não encontrava nenhuma negativa, né, nada que pudesse sustentar que aquelas manifestações extraordinárias do Espírito Santo já tinham cessado. Mas onde é o extremo dessa história? É porque, na verdade, a gente acaba achando que a grande obra do Espírito Santo é nos impressionar. E houve um momento em que eu, né, queria viver uma experiência extraordinária, que eu pudesse atribuir o selo do Espírito Santo a ela e dizer, olha aqui o que o Espírito Santo fez na minha vida, você não acredita, né? Subi, desci, viajei, voltei, etc. Né? E contar uma história assim de arrepiar, e todo mundo olha, fala, o Espírito Santo na minha vida, né? Alguma coisa assim. São extremos. Quando eu avancei um pouco mais na minha jornada cristã, eu comecei a entender que eu estava confundindo as coisas sobre o Espírito Santo. E eu vou tentar explicar isso para você de uma figura que eu usei essa semana numa conversa com alguém. Quando você vai, por exemplo, a uma consulta médica, o médico faz uma série de perguntas para você lá, né, a espécie de, olha o que você chama de anamnese, é isso mesmo? Faz uma anamnese, não é isso? Uma avaliação, né, do seu histórico e tal, dos seus sintomas. E aí ele prescreve, às vezes, né, uma série de exames. E aí você volta com esses exames, ele vai a uma avaliada e, de repente, se ele não estiver muito seguro, né, ele prescreve mais uma outra sequenciazinha de exames para checar as informações. Né, e entre um exame e outro ele está lendo os livros, está pesquisando, né, para ver o que vai, né, acontecer na próxima visita que você vai vir e qual o tratamento mais apropriado. E aí você faz aquela série de exames e volta para ele lá, e aí ele vai prescrever alguma coisa, uma medicação, provavelmente como parte do tratamento, né, ou até um processo qualquer de intervenção, né, no seu corpo, na sua saúde, na sua biologia, na química do seu corpo. A minha pergunta para os irmãos é muito simples. O que, afinal de contas, o médico quer? Qual é a grande busca do médico? Qual é o propósito do médico com tudo isso? Sua saúde. O que o médico quer lá na ponta de todo esse processo é que você seja uma pessoa saudável. Trazer cura para você. Eu penso que a gente, quando trata do assunto do Espírito Santo, perde de vista a finalidade do Espírito Santo à luz das Escrituras Sagradas e fica discutindo, muitas vezes, de um modo ansioso, acirrado e às vezes, né, de um modo inseguro e tenso também, sobre o processo. E perde de vista que
o que se quer mesmo, o que se deseja mesmo, a razão de ser, é que a gente tenha, lá no final de tudo, uma vida saudável com Deus. Amém? Por isso eu quero começar essa minha fala, depois desse pequeno depoimento, para lembrar você, e eu botei escrito aquilo que eu só disse da outra vez, qual é a minha expectativa. É apresentar com essa série uma convocação para que a gente possa renovar o nosso compromisso com Deus. E, ao mesmo tempo, eu quero desafiar isso, já que esse ano a ênfase é serviço, no ano que vem a ênfase é anunciar Cristo, desafiar você por uma vida plenamente dedicada e rendida ao senhorio de Cristo. Com esse objetivo em mente, a gente vai falar sobre manifestações do Espírito Santo em Atos. Mas a minha expectativa não é nem vacinar você e nem confirmar suas impressões. Se você tem, né, uma leitura e uma formação sobre o Espírito Santo, né, que de alguma forma você recebeu essa instrução, essa doutrina visando vacinar você, prevenir você, argumentar você, se na sua jornada você vai encontrar com alguém de uma linha mais pentecostal, essa não é a minha intenção com você nessa manhã, nem nessa série. Por outro lado, se você tem uma expectativa, né, de que ao final dessa série a gente possa ver sinais e maravilhas aqui como argumento que o Espírito Santo é ativo nos dias de hoje, eu quero dizer para você que você vai ter uma grande decepção também, porque essa não é a minha expectativa. A minha expectativa é que a gente possa ser conscientizado de que há uma convocação permanente, né, e que a gente deve responder a ela, não apenas uma, mas 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias ao longo da nossa caminhada com o Senhor. E essa convocação é para que a gente se submeta à dependência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque, na verdade, no início da nossa caminhada cristã, a gente celebra este compromisso através do ato do batismo. Mas o ato do batismo não esgota isso na minha vida e na sua vida. De forma que se eu e você não estivermos em busca permanente, em busca constante desse enchimento de Deus na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Eu vou me render, em muitos momentos, para o meu próprio sofrimento, para o sofrimento das pessoas que estão à minha volta, né, e que querem meu bem. Né? Eu vou me render aos pecados da carne, eu vou me render a um projeto de vida que não tem nada a ver com o plano de Deus para a minha vida. Algumas vezes a gente usa a expressão, preciso consagrar minha vida, preciso acertar minha vida, preciso santificar a minha vida, mas, no fundo, todas essas expressões querem dizer a mesma coisa, e é isso que eu desejo compartilhar com você nessa manhã, a partir da compreensão da doutrina do Espírito Santo. Que a gente tenha um compromisso renovado com Deus. E que esse compromisso renovado com Deus aqueça o seu coração, de tal forma que você fique inconformado, a gente fique inconformado, na medida em que a gente percebe que há déficit, há áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas com Deus, mais ajustadas com a vontade de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. E eu volto a dizer, para uma vida plenamente dedicada e rendida ao senhorio de Cristo. Está claro isso? Amém? Muito bem, dá um clique então nos slides. Vamos relembrar algumas coisas rapidamente aqui no texto, que nós lemos até agora e do que a gente falou, na verdade, nos outros 2 domingos, como uma introdução. Está claro no livro de Atos que há uma relação entre o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, esse derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja e essa capacitação para sermos testemunhas do Senhor. Palavra de Jesus, Atos 1:8. Vamos ler juntos? Porém, é o Espírito Santo de Deus quem comanda o trabalho, e é isso que Lucas vai mostrar para a gente na narrativa de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? A gente supõe, entende, né, pela tradição, né, e pela erudição aí dos pesquisadores, de que foi Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Lucas escreve seu Evangelho, né, para uma pessoa, provavelmente uma pessoa que havia sido instruída no Evangelho, ou a quem havia sido apresentado o Evangelho, de nome Teófilo, não é isso? E aí ele começa o livro de Atos falando, olha, tudo que eu escrevi lá no primeiro tratado, eu estou aqui querendo continuar essa história como se fosse o segundo capítulo de um mesmo livro, né? Ou o segundo volume de uma série, tá certo?
E a gente percebe claramente que Lucas tem essa expectativa de apresentar esse movimento do Espírito Santo, né, levando a igreja no cumprimento da sua vocação, do seu chamado. Essa é a finalidade. Esse é o alvo final de Lucas. Dá um clique aí. Olhando para esse texto de Atos 8, o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo descrito como aquele que desce. Nós temos os discípulos como aqueles que recebem poder. Nós temos que o resultado deste poder é sermos testemunhas. E a abrangência, né, deste resultado é em toda a terra, né, até os confins da terra. A gente pensa, a palavrinha poder ali é dinamis, né? Aquela palavrinha grega que fala de dinamis, de onde vem dinamite, na língua portuguesa, etc. Mas a ideia é de algo, né, extraordinário, né, explosivo, incomum, impactante. Tá? A gente pensa que isso é poder para ser testemunha, mas o testemunho não é o poder. A gente pensa que o testemunho é o poder que o Espírito de Deus nos deu. O ser testemunho é consequência do poder, mas não é o poder em si. É o poder da presença de Deus em nós que nos habilita para sermos testemunhas. Quando nós estamos falando do Espírito Santo, nós estamos falando de uma presença poderosa de Deus na nossa vida, em que, entre outras coisas, nos faz, lá em última análise, capaz de sermos testemunhas do Senhor. Um comentarista bíblico define, então, descreve assim a preocupação de Lucas em Atos. Ele diz que a preocupação de Lucas é demonstrar que tanto Jesus quanto a igreja foram dirigidos pelo Espírito Santo no cumprimento de propósito de Deus para a vida deles. Atos 1:2, o que diz aí? Abra sua Bíblia. Acho que esse texto eu não botei ali, né? Clica aí, vê se está ali, Atos 1:2. Acho que eu não coloquei. Atos 1:2. Clica aí os slides. Não, ok. Mas pode deixar aí esse slide parado aí. Mas leia Atos 1:2 aí comigo. O que diz Atos 1, capítulo 1 e 2? Perdão, capítulo 1, versículos 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, fazer e ensinar. Até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter feito o quê? Dado instruções. A quem? Aos apóstolos, por meio do ou pelo Espírito Santo. E eu quero relembrar com você que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce com ele, né, na forma representada, manifestada de uma pomba, né? A voz do céu diz: esse é meu filho amado em que a minha alma se compraz, e ali começa, a partir então, daquele momento, né, oficialmente o ministério de Jesus. Ele entra lá em Nazaré, pega o livro de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, está lá em Lucas, né? E ele está lendo Isaías 61, e me ungiu para evangelizar os pobres, pregar o evangelho aos cativos, e aí por aí vai, né? Liberdade aos cativos, e ele descreve a sua missão. Então, assim como o Espírito está presente no início do ministério de Jesus, e Jesus realiza esse ministério pelo poder do Espírito Santo, Lucas, em Atos, diz: assim também, agora, o Espírito está presente na igreja. E esse poder do Espírito presente na igreja vai também fazer, à semelhança do que fez Jesus, né, a obra que Deus tem que ser feita para Deus. Há um senso comum entre os estudiosos que o que Lucas quer mostrar com Atos é que o Senhor Jesus subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos. Ele nos deu da sua presença por meio do seu Espírito. E, de fato, em alguns momentos, você deve ter lido na sua Bíblia algumas referências, ou vai ler, em que se fala do Espírito de Cristo. Porque Espírito de Cristo, ou Espírito Santo, ou Espírito de Deus, são expressões diferenciadas para falar da mesma pessoa. E a gente aprende a dizer que esse Espírito de Deus, ou do Pai, né, ou Santo, ou de Cristo, é a terceira pessoa da Trindade. E aí,
há uma equivalência. Assim como o Espírito capacitou a Jesus para o desempenho da sua obra que Deus deu a ele, assim o Espírito capacita a igreja para a realização da sua obra. Sustenta a igreja e realiza através da igreja essa obra. Por isso a gente diz, Cristo está presente entre nós. Por isso a gente pode se apropriar daquela declaração de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou presente. Mas como que ele está presente? Voltou para a terra? Não do ponto de vista físico, como ele veio na primeira vinda, mas do ponto de vista espiritual, sim, pela presença do Espírito Santo. Agora, essa presença do Espírito Santo não se dá na terra, no mundo, apenas a partir do Novo Testamento. Na verdade, o que nós encontramos em Lucas, e isso é muito importante para o entendimento de tudo que Lucas vai contar para a gente em Atos, é de que essa é uma realização de uma promessa. Que promessa? A de Joel. E aí o que diz lá Joel? Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, diz, vou derramar do meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar, também suas filhas, seus jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos. Vou derramar meu espírito até sobre escravos, tanto homens quanto mulheres. Então, a gente já comentou esse texto, há uma clara compreensão de que o dom do Espírito Santo de Deus não reconhece fronteiras sociais, status, gênero, idade. O dom do Espírito Santo de Deus será derramado sobre toda a carne. Agora, há um contraste, então, portanto, entre a forma como o Espírito Santo de Deus se manifesta e opera no Antigo Testamento em relação ao Novo. Porque o texto de Joel, assim como também vamos encontrar em outras referências em Ezequiel, em Isaías, Jeremias, é uma referência de que esse novo capítulo, essa nova era se inicia agora com a igreja. Então, se a gente tem no Velho Testamento a presença do Espírito Santo de Deus, as suas manifestações se evidenciam de forma muito evidente em algumas pessoas que são escolhidas, o sacerdote, o profeta, o rei, etc. Né? Então, é como se nós disséssemos, numa linguagem mais simples, em contraste com aquilo que a gente aprende sobre o Novo Testamento, é de que no Velho Testamento o Espírito Santo de Deus é derramado sobre alguns poucos, que têm um papel, né, de serem porta-voz, boca de Deus, mediadores, desta relação de orientação e instrução, né, ao povo da parte de Deus. Então o profeta, cheio do Espírito Santo, abre a boca e diz, assim diz o Senhor. Mas quando vem o Novo Testamento, qual é a virada dessa história? E esse novo capítulo que se abre é de que agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou dito então de uma forma mais pertinente ao nosso tema, todo aquele que busca e consagra e coloca o seu coração, né, rendido aos pés do Senhor, esse tem o Espírito Santo. Não é isso que você aprendeu quando Paulo diz, ninguém diz Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém declara, eu entrego minha vida ao Senhor, Cristo é o Senhor da minha vida, se ele não for, de fato, persuadido a fazê-lo, né, vigorosamente, de fato, em verdade, por uma ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, essa é a expectativa de Lucas em Atos, de alguma forma, ao registrar a história da igreja nos seus primeiros dias, mostrar que a obra que Cristo começou a fazer e a ensinar, né, e a realizar, continua. Embora ele subiu aos céus, mas ele continua presente. Lembrando do que a gente lê nos evangelhos, né? A sua promessa, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Então, há uma preocupação teológica e espiritual de ensinar a igreja, olha, nós não estamos abandonados. Não é agora só cada um por si, Deus por todos. Nós continuamos com a presença do Senhor entre nós. Ele não está mais aqui em carne e osso. O seu corpo novo, após a ressurreição, é um corpo glorificado, que podia ser tocado, mas esse corpo glorificado também, por causa disso mesmo, porque é um corpo glorificado, ele sobe aos céus dessa forma de corpo, né, glorificado, e nós o veremos, os que estivermos vivos, ele retornar da mesma forma como o vimos subir.
Mas nesse intervalo de tempo, entre a primeira vinda e a segunda vinda, nós não temos que realizar a obra contando apenas com as nossas competências. Por quê? Porque a marca do pecado, o aleijão do pecado, a enfermidade do pecado, né, nos afetou de tal forma que dentro deste processo nós iríamos ser infrutíferos e não bem-sucedidos. Então nós precisamos, agora que nós nascemos de novo do Espírito, da assistência do Espírito para continuarmos, né, sendo homens e mulheres de Deus, cumprindo a vontade de Deus e como igreja, o corpo de Cristo. Não sei se eu estendi muito esse pensamento, mas o que eu quero que você guarde consigo é isso, é de que Atos está nos mostrando esse movimento do Espírito Santo de Deus, né, que traz essa presença de Deus até nós. E essa presença ela é poderosa, nos capacita, a gente vai falar, nos transforma, nos habilita, forja em nós nesse processo de santificação a imagem do Senhor, nos dá dons, não é? Mas o alvo final, né, não é causar êxtase, impressionar a gente com sinais e maravilhas, mas é fazer com que no final de tudo a gente possa desfrutar e experimentar mais da presença de Deus em nós. Da presença de Deus em nós. E experimentarmos essa transformação da nossa vida na imagem de Jesus Cristo. Clicando aí, João, faça os slides. Volta lá um santinho. Volta lá, passou muito aí. O que houve? Isso. Então, o que nós temos? Há uma promessa e o que nós temos é a realização. Em Atos 2, verso 16, eu vou pedir alguém para ler para nós. O que está em Atos 2,16? O que está sendo dito é Pedro citando Joel. Então, quando há Atos 2, a manifestação do Espírito Santo de Deus, Pedro faz o quê? Ele faz o link com a profecia de Joel. Então, portanto, o assunto do Espírito Santo de Deus não era uma novidade para quem está ali, para aquele auditório. Há uma expectativa de uma era em que essa manifestação do Espírito Santo de Deus, né, abundante, generosa, graciosa, misericordiosa, alcançasse todos. E aí Pedro está fazendo essa interpretação para mim e para você, dizendo o seguinte: as profecias do Velho Testamento sobre o Espírito Santo de Deus e sobre essa nova era da presença de Deus sobre todos nós, chegou e se cumpriu aqui nesse dia, às 9h mais ou menos da manhã daquela ocasião, no meio da festa de Pentecostes. Clicando aí os slides. Então, o que nós temos em Atos? O início de um novo capítulo da história de Deus. E esse autor já falecido, anglicano, John Stott, diz: as palavras e obras de Jesus que continuam através do seu Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Ele diz que se ele pudesse dar um título dele ao livro de Atos dos Apóstolos, esse seria o título do livro. Se ele fosse, não é, o que daria título aí na sua Bíblia, em vez de ele escrever Atos dos Apóstolos, ele daria esse título ao livro. As palavras e obras de Jesus, que continuam através do seu Espírito, por intermédio dos apóstolos. Então, este é o foco. Clicando aí, faz favor, passa aí, por favor. Atos 1, 1 e 2, nós lembramos então mais uma vez o que ele diz. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Isso é uma introdução do livro. Quando ele fala dado instruções por meio do Espírito Santo, ele já está pensando lá em Atos 2 em diante. Tá bom? Agora, o que acontece? A expressão começou a fazer e ensinar tem esta força de dizer, ele começou, mas não terminou. Ele começou a fazer, ele começou a ensinar, mas não terminou. E agora ele continua fazendo e ensinando, por intermédio do Espírito Santo, pelas instruções que ele deu, né, aos apóstolos que havia escolhido. Muito bem, pode dar um clique aí, passa. E aí, nós temos Atos 2, relembrando rapidamente o que nós mencionamos naquele domingo, tentando dar uma melhorada na nossa exposição, né, e nessa síntese deixar isso mais claro.
A ocasião em que o Espírito Santo se manifesta é Pentecostes. 3 sinais estão envolvidos: o som de um vento, imagem de fogo e o fenômeno das outras línguas. E testemunhas, representação, né, de todas as nações do mundo. Resumindo, Pentecostes é uma festa, ela tinha a ver com a colheita, com os frutos da colheita, a consagração, mas ganhou um status também. Ela acontece 50 dias, mais ou menos, 49, 50 dias após a Páscoa, tá certo? E ela ganha o status de ser celebrado como o dia em que Moisés entregou a lei ao povo. E aí, alguns estudiosos pensam que não é por acaso, de algum modo está representado, né, de alguma forma, esta nova aliança de Deus conosco, esse novo formato dessa aliança de Deus conosco. Vocês sabem que a lei e Moisés representam o antigo pacto, a velha aliança. Por isso essa parte é chamada de Antigo Testamento. E agora nós temos, então, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto. E agora nós temos um novo pacto. E ele diz que é justamente assim. Jesus fala para a igreja, vocês vão se reunir e vão esperar até que do alto, né, desça o Espírito Santo, que vai capacitar vocês com poder. Certo? E aí o que nós temos? Nós temos essa manifestação no dia de Pentecostes. E é como se fosse, né, esse novo capítulo da nova aliança nesse dia. E aí você tem os 3 sinais, nós mencionamos, né, porque vento é a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, ruá, pneuma, além de outras possíveis também ali no hebraico, mas ruá é a principal delas, né, para falar deste sopro, deste hálito ou deste vento que é traduzido por espírito. Você tem em Gênesis capítulo 1, né, no início da criação, que o Espírito, o ruá de Deus, paira sobre as águas. Quando você tem a tradução do Velho Testamento para a língua grega, né, numa versão chamada Septuaginta, então pneuma, palavrinha grega, que vai substituir ruá na maioria das vezes. Mas tanto uma quanto outra, no fim, tem esse significado de vento, desse sopro de Deus, dessa presença de Deus, desse movimento de Deus. E aí você tem a imagem de fogo, que rapidamente a gente associa com purificação. Isaías tem os seus lábios purificados, tocados por uma brasa que sai do altar. E aí você tem o fenômeno das línguas, e alguns relacionam isso com a Torre de Babel, em que houve a confusão das línguas, e agora uma espécie de processo reverso, em que, através do Espírito Santo de Deus, o Evangelho unifica os povos, né, com uma mesma mensagem. Os traz de volta, né, cada um ouve o seu idioma, na sua língua, mas os traz de volta numa convocação para que eles invoquem o Senhor, dê glória ao Senhor, num caminho inverso do que foi Babel, né? O caminho de Babel, o caminho da autoglorificação do homem, e que resulta no final na confusão no meio do homem. Agora vem o Evangelho, vem o Espírito Santo de Deus, que convoca a gente para glorificar a Deus, e essa convocação nos une, de tal forma que Apocalipse diz que de todas as tribos, línguas, povos, raças, né? Não rações, né? De todos os povos, línguas e raças, né? Deus está reunindo gente para si, numa grande família. Então, há muita discussão, mas, de alguma forma, essa simbologia toda reforça um pouco disso, né? Pentecostes é um novo momento, é um novo capítulo, a nova aliança. E nessa nova aliança, nós alcançamos a salvação pela graça, e não pela observação da lei, porque ninguém consegue observá-la. E agora, o dom do Espírito Santo é dado a gente. É dado a gente, pela graça, pela misericórdia de Deus. E aí o vento representa isso, né? O fogo e as línguas, cada um com um sentido possível, no seu conjunto, torna visível essa manifestação. Realmente o Espírito Santo desceu. Eu vi ou ouvi o som do vento. Realmente aconteceu. Eu vi o fogo. Realmente aconteceu. Eu vi o fenômeno das línguas. Então, as evidências exteriores têm um papel importante, como argumentação, inclusive, do apóstolo Pedro, dizer, olha, o que vocês estão vendo aqui, chamou a atenção de vocês, esse fenômeno, eu queria explicar que é o cumprimento histórico de Joel. Nós estamos vivendo esse novo momento. E aí Pedro vai explicar quem é Jesus, que Jesus é o Cristo. E aí, depois de toda essa explicação, é o texto que nós lemos nessa manhã. O povo diz, e agora? O que a gente faz?
E aí Pedro diz, vocês têm que se arrepender, crer, ser batizado, porque o dom, a promessa, né, diz respeito a vós, e o dom do Espírito Santo vai ser dado a todos vocês, aos seus filhos, né, como resultado da pregação que você vai fazer também para os seus filhos, né, e a todos quantos o Senhor nosso Deus nos chamar. E aí o texto diz que em torno de 3.000 pessoas, né, são tocadas pela pregação de Pedro, havia mais gente ali, mas pelo menos 3.000 são batizados naquele dia. E aí a gente não ouve falar nem de fenômenos exteriores, externos, porque o entendimento que vai ser construído ao longo do livro de Atos é de que, embora o Espírito Santo de Deus possa, e de fato tenha liberdade, e de fato possa se manifestar de forma extraordinária, né, este evento de Atos 2 é único. É único. Então você nasceu uma única vez, mas todo ano celebra o seu aniversário. Mas você não nasce de novo todo ano. Você celebra o que já aconteceu, o seu nascimento. Todo ano a gente celebra a independência, a proclamação da independência do país. Mas não é necessário nenhum ato político, né, de anúncio da independência do país. O que a gente faz é uma celebração. Então, nós estamos agora, a partir de Atos 2, inseridos neste grupo que celebra essa verdade. O Espírito de Deus nos foi dado. E a gente o tem a partir da própria experiência da conversão, porque é um dom. Não é uma conquista das minhas boas obras, não é uma conquista do meu status espiritual, não é uma conquista porque eu cheguei num nível espiritual que agora Deus diz, agora dá para eu dar meu Espírito Santo para esse rapaz, que ele está bem alinhado comigo. É um dom, é uma graça. Agora vamos lá para Atos 2 mais uma vez, e vamos identificar uma outra expressão chave que vai aparecer em Atos e no Novo Testamento de um modo geral. Quando você lê Atos 2, primeiros versos, de 1 a 3, você tem a descrição do fenômeno. Mas aí no verso 4, você tem uma espécie de conclusão desse parágrafo, do verso 1 ao 4. Né? Ele conclui um parágrafo. E o que diz aí em Atos 2, verso 4? Então todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Vamos ler algumas referências na Bíblia sobre isso. Aqui em Atos mesmo, em que essa expressão aparece novamente. Capítulo 4, eu vou pedir agora a participação de vocês, tá bom? Lendo aí as referências também. Capítulo 4, versículo de número 8. E aí ele começa uma pregação ali, né, dando testemunho diante do Sinédrio. Então, Pedro e João. Mas é interessante porque Lucas diz que Pedro faz isso. Na minha versão aqui, na minha NVI, está cheio do Espírito Santo entre vírgulas. Como é que está aí na sua versão? Amém. Então, se dá a entender, me ajuda aqui o pessoal que é bom de português, que podia ser, por exemplo, alguma coisa do tipo, então Pedro disse-lhes. Mas aí, entre vírgulas, para dar uma explicação, quase que uma adjetivada naquela ação, ele diz, Pedro, cheio do Espírito Santo. Isso vai confirmando o testemunho de Atos 2 e vai confirmando o que nós estamos querendo que a gente perceba e sublinhado aqui no nosso estudo, de que esse Espírito enche a igreja da presença de Deus. E esse enchimento da presença de Deus vai dando a gente, por exemplo, ousadia, como deu a Pedro. Vai dando a Pedro, por exemplo, a palavra certa a ser dita. Muito bem, vamos ler outra referência, o verso 31. Verso 31 do capítulo 4 mesmo. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Aí, de novo, Lucas usa a palavra que eles estão orando. E por que eles estão orando? Eles estão com receio da perseguição do Sinédrio, eles estão temendo pela segurança, pela integridade, pela vida deles, e eles se reúnem para orar e pedem que Deus os capacite com ousadia, intrepidez, desembaraço para pregar o Evangelho sem constrangimento. E aí Lucas termina dizendo que o lugar que eles estavam reunidos para essa oração fez o quê? Deu uma tremida, um terremoto santo, tá certo? Está claramente associado à manifestação do Espírito de Deus ali naquele ambiente. Então, há uma manifestação externa visível, mas a descrição que Lucas faz é que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Aí, uma pequena pausa. Mas eles já não estavam cheios
desde o dia de Atos 2? Atos 2. O Espírito Santo desceu. Vento, fogo, língua. Eles falam, pregam o evangelho. Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, e prega. Depois é levado diante do Sinédrio. E aí o autor diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, prega diante do Sinédrio. Mas aí ele sai de lá, o pessoal se reúne e diz, olha, essa perseguição vai ficar pior. Nós estamos temendo pela nossa vida. Mas vamos orar. E eles oram e clamam a Deus por desembaraço na tarefa de não continuar anunciando Cristo. E aí o local treme e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí já fica evidenciado de que essa experiência da presença de Deus tem níveis. E há momentos em que a gente precisa da renovação dessa presença em nós. Não é uma vez e ponto. O ato da descida, Atos 2, do Espírito, é um ato histórico. Mas ele dá início a um novo capítulo, uma nova era, e esse novo capítulo, essa nova era, é um processo em que essa presença de Deus vai se adensando, vai se tornando cada vez mais profunda na vida da igreja e de cada crente. É assim que precisa ser. Então, há um só batismo, mas muitos enchimentos do Espírito Santo de Deus. E talvez aqui esteja a razão, porque muitas vezes a gente se debate, né, sobre os sinais dessa manifestação do Espírito Santo de Deus. Em Atos vão ter alguns outros muito interessantes para a gente analisar ao longo dessa pequena série de estudos, mas eu queria que você já entendesse isso. Então, se você é crente de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Na verdade, você só se tornou crente de Jesus porque, de algum modo, através da ação do Espírito Santo de Deus, pela instrumentalização da pregação do Evangelho para você, através de alguém, você foi tocado e respondeu a esse toque do Espírito Santo de Deus. E aí, o dom diz respeito a você. O que você precisa fazer para receber o dom é crer. Atos, capítulo 12, finalzinho do discurso, o texto que nós lemos. Mas isso não significa que a obra de Deus na sua vida ou na minha está acabada. Eu nasci de novo? Nasci de novo. Fui alcançado pela graça? Fui. Mas a convocação do livro de Atos é que você cresça no discernimento, na sensibilidade, na disposição de submissão ao senhorio de Deus, de Cristo, na sua vida, na minha vida, por meio da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos mais à frente? Vamos ler outro verso de Atos. Atos capítulo 9, verso 17. Alguém lê aí para nós. Olha a expressão, toda cheia do Espírito Santo. Capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixarás de distorcer os caminhos retos do Senhor? Paulo, né, cheio do Espírito Santo. Mas lá quando Ananias orou, não foi dito lá que Ananias orou para que ele voltasse a ver se fosse o quê? E aí Lucas lá na frente diz que ele, e aí nesse texto do Código de 13, é muito semelhante ao anterior que nós lemos, né? Como se naquele momento, de algum modo, essa presença do Espírito Santo de Deus, né, se manifestasse, dispondo o coração de Paulo a uma atitude de ousadia diante daquele mágico lá do Elimas, né? Vamos dar outra lida interessante sobre a descrição de Barnabé. Capítulo 11, versículo 4. O que diz o capítulo 11, verso 4? Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido, desde o começo, e ele disse... Ué, 11, 4 é isto? Então deixa eu corrigir. Obrigado. É 24, na verdade, não 4, tá bom?
Eu suprimi o 2 aí, mas é 11, 24. Isso, lê, por favor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Barnabé é enviado para uma igrejinha chamada Igrejinha lá de Antioquia, porque lá em Jerusalém eles recebem um testemunho de que a igreja, surgiu uma igreja em Antioquia por causa da dispersão, e eles vão falar desta igreja. O que eles fazem? Chamam Barnabé, diz: Barnabé, vai lá. E aí Barnabé vai, fica feliz, depois vai levar Paulo para lá, para ajudar no trabalho. Mas é interessante que Lucas diz que Barnabé está lá, ele é um homem bom, e o quê? Cheio do Espírito Santo e de fé. E aí ele diz uma coisa: o que acontece aí por causa disso? Há um impacto, inclusive, no ambiente em que Barnabé está, no trabalho que ele realiza, e entre outros sinais desse impacto está aí as conversões, pessoas interessadas pelo Evangelho. Então, o que essas pequenas referências, entre outros que nós poderíamos ler, ensinam para a gente? De que essa expressão cheio do Espírito Santo volta a se repetir, de tal forma que o apóstolo Paulo, e aí eu vou pedir outra pessoa para ler, vai nos recomendar isso lá em Efésios, não é? Lembra dessa expressão de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18? Alguém lê lá para nós. Essa expressão cheio do Espírito é a expressão recorrente para falar da presença do Espírito de Deus em nós. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Não se embriaguem, mas encham-se do Espírito de Deus. E essa embriaguez, o álcool, pode ser qualquer outro tipo de embriaguez. A gente, às vezes, fica absorvido, né, com coisas que não edificam a nossa vida, né, quando nós deveríamos procurar ser absorvidos, cheios do quê? Da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. O substantivo, né, a expressão, né, batismo com o Espírito Santo, né, ela não aparece no texto. A gente usa essa expressão para falar: você foi batizado, você recebeu o batismo do Espírito Santo. Na verdade, o que a Bíblia fala é de enchimento do Espírito Santo. Embora pareça, né, ser batizado, né, João diz que eu batizo com água, mas depois me virá aquele que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo, e o verbo aparece ali. Mas a expressão bíblica para descrever essa relação nossa com Deus por meio do Espírito Santo é essa, de uma experiência que demanda continuidade, que demanda ser cultivada, que demanda ser nutrida, que demanda ser buscada, não é? É dessa presença, desse encher-se do Espírito Santo de Deus. Passando o slide aí, um instantinho, vamos lá. Então, afinal, qual é o papel do Espírito Santo? Um autor, anglicano também, ainda está vivo, está com 93 anos, o J. Parker. Ele é um autor, é um teólogo, né? É um autor de referência evangélica. Ele diz que o papel do Espírito Santo é tornar conhecido a presença pessoal no cristão e na igreja de Jesus como Cristo, Salvador e Senhor. Lembra do que nós falamos no início, quando a gente falou da medicina? Qual é o alvo final de toda essa experiência que Lucas vai narrar em Atos, gente? E que motiva a gente aqui no nosso estudo? Que a gente entenda que esse é o papel final do Espírito Santo: tornar conhecido a presença pessoal em mim e você na igreja de Jesus como Cristo, Salvador e Senhor. E aí entenda Atos 1:8. Se essa presença em mim, pessoal, real, me preenche, eu me torno capaz de dar testemunho. Eu me torno habilitado para dar testemunho. Então, eu não recebo capacidade para dar testemunho, eu recebo a presença do Senhor. E, entre outras coisas, essa presença do Senhor nos capacita para o testemunho. Clica aí no slide, passa aí, por favor. Então, eu quero resumir o texto que nós lemos e um pouco do que nós vamos falar mais para frente, com essas 3 palavras: transformar, sustentar e capacitar. Transformar, sustentar e capacitar. O Parker vai dizer uma coisa interessante. Ele diz que muitos de nós nos interessamos pelo Espírito Santo pensando em termos de poder. E pensamos em termos de poder pensando, né, em uma capacidade extraordinária de fazer coisas que, do ponto de vista dos olhos, das impressões, dos olhos da carne, das impressões exteriores, impressione as pessoas. Diz que, por outro lado, tem um outro segmento, né, que, quando pensa na doutrina do Espírito Santo, enfatiza muito a purificação. Que o Espírito Santo de Deus santifica, e se o crente é santificado, ele tem mais do Espírito Santo de Deus, mas se ele vive uma vida carnal, o Espírito Santo de Deus está sendo neutralizado no seu
nos seus efeitos sobre a vida dele, né? E aí vem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, são os textos citados, né? Não extingais o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então ele diz que alguns leem esse texto com essa grande ênfase. Diz que é um outro segmento que, quando fala do Espírito Santo, pensa em termos de capacitação, de dons. E aí ele vai elaborar aquilo que está resumido na frase anterior que eu mostrei ali. Ele vai dizer que, na verdade, isso tudo é consequência de que a finalidade do Espírito Santo é nos convencer de que nós somos filhos de Deus. Aí você lembra do que Paulo diz? De que o Espírito testifica com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Aí você lembra de Jesus falando em João, no Evangelho de João, dizendo que aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele fala sobre o Espírito Santo nesse contexto de amor, e ele diz: eu e o meu Pai viremos e faremos morada neles. Passa a ver desapercebido no texto. É um texto fundamental para entender a doutrina da Trindade. Jesus está dizendo: eu e o meu Pai faremos morada nele. Em quem? Naquele que me ama. Então, o final, a obra final é essa presença. Mas essa presença produz transformação, sustentação e capacitação. Então vamos lá, clica para mim. Transformar caráter e mente. Vamos ler algumas referências rápidas para a gente caminhar por esse fechamento aqui. Por exemplo, Gálatas capítulo 5. O que é que diz lá? Gálatas capítulo 5. O famoso texto de Gálatas capítulo 5, onde fala da presença do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. O que é que diz aí os versos 16, 17 e 18? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ok? Vamos dar um salto agora para o verso. Marco, vou pedir você mesmo para continuar então a leitura, versos 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Veja, essa é uma ação do Espírito Santo de Deus, uma transformação do meu jeito de ser, do meu caráter, da minha mente. E aí, testemunhar do Evangelho não é apenas, embora também inclua, uma questão de bons argumentos. Não tem apenas, ou sobretudo, a ver com aquilo que eu falo para as pessoas, mas tem a ver com aquilo que eu estou me transformando. Nenhuma testemunha viva de Cristo, porque na minha vida há evidências de uma transformação. Por isso a gente costuma dizer entre nós, não adianta falar se a vida depois contra, tuas ações falam mais alto do que as tuas palavras, não é isso? A gente diz, esse irmão, essa irmã está dando mau testemunho, olha, isso aí que você fez está dando mau testemunho da fé. Essa preocupação é legítima. Tá certo? Só que a gente precisa entender que o nosso testemunho não é uma coisa que a gente vai forjar, né, de fora para dentro, mas uma coisa que é forjada de dentro para fora. Muito bem, mas o Espírito Santo de Deus, essa presença de Deus, ela nos sustenta. Então dá um clique aí, a viver uma nova vida. Romanos, abra lá em Romanos, para uma outra referência agora, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos de 12 a 17. A Bíblia diz assim, vou ler, é um texto maior, então vou ler para ganhar um pouco de tempo, né? Portanto, irmãos, Romanos 8, ok? De 12 em diante. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos
herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí um pouquinho mais à frente, versos 26 a 27, nós lemos assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, em segundo lugar, essa presença de Deus sustenta a gente a viver a nossa nova vida. Não é possível viver uma vida sem a sustentação do Espírito Santo de Deus. Não é uma questão da carne. E aí carne tem sentido de força humana, de trabalho humano, de empenho pessoal. Então, veja, o Espírito Santo transforma a gente, mas esse processo de transformação requer a minha colaboração. Mas a minha colaboração é de submissão e sujeição àquilo que Deus está falando e fazendo e querendo realizar na nossa vida. Uma obra, tá certo? E essa ação de Deus é que vai sustentar a nossa vida ao longo da caminhada cristã. Muito bem. Então, em terceiro e último lugar, a gente percebe claramente que o Espírito vai capacitar a gente, né, para a nossa vocação e missão. De algum modo, esses três elementos estão presentes ali na narrativa de Atos. A gente vê o apóstolo Paulo, que é rebelde, por exemplo, né, duro, sendo transformado. A gente vê esse homem sendo sustentado diante de muitas provações. E a gente vê esse homem terminando a sua carreira, segundo o próprio testemunho que ele dá em 2 Timóteo, no capítulo 4, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Atos vai narrar isso, e de alguma forma essas são as referências que eu quero, sobre as quais quero refletir. Essa experiência de transformação, essa experiência de sustentação, essa experiência de capacitação. Quando a gente, então, para pensar nessa ação do Espírito Santo, nós estamos pensando numa presença do Espírito Santo de Deus. Então, o que deve mover o nosso coração acerca do Espírito Santo de Deus? Não é buscar a manifestação do Espírito Santo de Deus, é buscar a presença do Espírito Santo de Deus. As manifestações são prerrogativas de Deus. Algumas são, de fato, extraordinárias, impressionantes, e muitas histórias que talvez você tenha escutado aqui e ali, não é? São legítimas e verdadeiras, não podem ser descritas apenas como um estado de desequilíbrio emocional, mas o fato é que não são as histórias que nos interessam, não são os fenômenos que nos interessam. O que nos interessa é vivermos essa jornada cada vez mais plena dessa consciência de que Deus está presente em mim. E de que essa presença deu início a um processo de formar em mim a imagem do Senhor Jesus. Mas esse processo requer a minha e a sua colaboração. E na medida em que eu colaboro por um ato de fé em submissão, em sujeição, oro nesse sentido, me comprometo nesse sentido, eu vou sendo sustentado na minha vida e vou sendo capacitado. Talvez a resposta mais elementar, embora a gente possa elaborar ela, quando você vê alguém que passou por um tempo difícil de provação na sua vida, dizer como é que ele suportou tudo isso. Seja exatamente isso. Ele suportou porque ele tem o Espírito nele. O Espírito nele. Ele pode não ser um pregador extraordinário, ele pode não ser ninguém que tem uma história extraordinária para contar, nem ter visto anjos, nem ter uma história de arrebatamento para contar. Mas ele está sustentado na sua fé de um jeito que impressiona. A gente diz, olha, ele viveu tudo isso, ela viveu tudo isso. E como é que pode? A resposta a essa, como é que pode? Pode, pelo Espírito Santo de Deus pode, porque ele que sustenta a gente. Amém? Clicando aí, mais uma vez, pode clicar. Termino com essa frase do John Stott. Assim como um corpo humano sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito, ela é morta. John Stott não está falando da igreja naquele melhor sentido. Que a igreja somos nós, não é isso? A igreja somos nós. Mas ele está falando da instituição. Ele está dizendo que, às vezes, há igrejas que, como instituição, né, não pararam para refletir, né, sobre esta dependência que tem do Espírito Santo de Deus. Que não seja a Ibai essa igreja, amém? Que
Que a gente seja essa igreja viva, com a presença viva do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar diante do Senhor. Pai, mais uma vez, nós oramos nessa manhã e nós bendizemos o Teu nome pela instrução da Tua palavra. O que nós queremos, ó Deus, é mais do Senhor em nós, da Tua presença em nós, mais do Teu Espírito presente em nós, gerando na mente e na alma da gente a cura que a gente precisa, nos guiando na forma de pensar a nossa vida, de tal forma que a gente possa pensar a nossa vida alinhado com a Tua vontade. Nos guiando na forma de sentir e experimentar a vida, de forma que a nossa experiência com o Senhor seja modelada pela Tua palavra, para que a gente não tome a forma do mundo, mas a gente seja transformado pela renovação da nossa mente dia a dia, a fim de que a gente seja capaz de experimentar a partir então dessa transformação a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus, e que essa presença do Senhor em nós possa transparecer aos olhos dos outros, como um testemunho de que o Senhor, Jesus Cristo, se manifesta em nossa vida e através da nossa vida. Para que no abrir dos nossos lábios, ou não, num gesto de serviço, Senhor, de algum modo a gente possa ser usado pelo Senhor, para que o Teu Espírito convença a mais pessoas da Tua verdade, do pecado, da justiça e do juízo. E que, ó Deus, naqueles tempos de acomodação espiritual, de frieza espiritual, ou de receio espiritual, ou de luta espiritual, que essa presença do Senhor em nós se renove. E mais uma vez a gente experimente estar cheio da presença do Senhor para um novo desafio, para um novo empenho, para uma nova tarefa, para uma nova ação, como se vê no livro de Atos assim. Ó Deus, que esse enchimento se renove dia a dia na vida de cada um de nós, a fim de que a gente possa cumprir, cada um de nós, o plano que o Senhor tem para nós, como discípulos do Senhor. Nós oramos de forma pessoal, mas oramos também de forma comunitária, como Tua igreja. Que nós sejamos essa igreja cheia da Tua presença. Faz isso em nós, para o Teu louvor e